Senhor Jesus, Senhor, nos dê realidade. Nós, às vezes, nem conseguimos entender o tamanho do teu sacrifício ali naquela cruz no Calvário. Mas tem um porquê. Senhor, que nós possamos ter uma percepção adequada para que nós possamos ganhar mais luz na tua palavra. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele recebeu muitos títulos. A palavra dá a ele inúmeros títulos. Mas um dos títulos que mais me impressiona é que ele se chamava de o Filho do Homem. Por quê? Porque ele era o filho da Virgem. Literalmente, se nós fôssemos ouvir ele falar no hebraico, o mais próximo seria: eu sou o filho de Adão. Agora, ele só pode ser filho de Adão porque ele era filho da Virgem. E é interessante, quando ele se aproximava dos endemoniados, eles eram rápidos em falar: eis o Filho do Altíssimo, eis o Filho de Deus. E ele imediatamente, repare isso quando estiver lendo a Bíblia. Ele falou: eu sou o Filho do Homem, eu sou o filho de Adão. Por que ele falava isso? Por quê? Os demônios estavam querendo falar: você é um covarde, você é o próprio Deus e você vem lutar contra nós como filho de Deus. Você, como Deus, querendo bater em nós, você é um covarde. Ele falou: eu estou indo lutar contra vocês, como o filho de Adão. Reparem, todas as vezes que o Senhor Jesus, ele foi ameaçado de morte fora de Jerusalém ou fora do dia 14 de Nisan, que era a comemoração da Páscoa, quando o cordeiro pascual teria que ser morto. Todas as vezes o Senhor se safava. Ele confundia as pessoas, não é descrito o que ele fazia, mas ele não se entregava. Mas quando chegou o dia certo, o lugar certo, ele se apresentou como o sacrifício que precisava. O que você é? O que nós somos? Nós somos filhos de Adão.
quem teria que morrer por mim? Um filho de Adão. Se eu sou filho de Adão, teria que morrer por mim um filho de Adão. Mas vocês sabiam que um cordeiro pascual, ele não podia ser qualquer um? Eu vou falar aqui a linguagem nossa. Se fosse um gabarrento, estaria excluído. Se tivesse quebrado a perna quando novo, mas encanou de novo, mas fica o sinal ali, a marca. Se ele manquejava, ele não poderia ser usado como um sacrifício, tinha defeito. Isso significava, se o Senhor Jesus tivesse sido desobediente aos pais, quando criança, ele teria defeito, não poderia. Se ele tivesse olhado para uma mulher com intenção impura no coração, estaria desqualificado. Se ele tivesse falado uma mentira para um discípulo dele, estaria desqualificado. Então eu estou desqualificado. Eu não serviria, nem você serviria para ser um cordeiro pascual. Mas o Senhor, não foi achado defeito nele. Nós vimos na última mensagem o julgamento dele não foi adequado, foi injusto. Ele foi condenado injustamente. Mas ele não se safou, ele não correu da raia. Ele se entregou voluntariamente. Para quê? Para que eu e para que você tivesse acesso ao sangue de Cristo. Agora, se ele fosse perfeito, e ele era perfeito, mas se ele fosse apenas um homem, ele poderia morrer apenas por um homem. Pronto. Os outros, eu chupar o dedo. Mas por ele também ser Deus, por ele também ser filho de Deus, o sangue dele caiu na eternidade, porque Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Então, da mesma forma que quando eu creio, você crê, nós tomamos posse desse sacrifício. Nós temos acesso. E se daqui a um tempo na frente, alguém vier a crer, ele também vai ter acesso a esse sangue. Porque ele é Deus. Então, quando nós lemos João capítulo 19, nós vemos o relato da crucificação do Senhor. É certo que cada um dos 4 apóstolos, eles relatam, às vezes, detalhes diferentes que um não percebeu. E
o depoimento dos 4 apóstolos se complementam. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Os primeiros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles tinham percepções diferentes do Senhor. Mateus, que era um funcionário público, ele via o Senhor como o rei. A figura apocalíptica, a figura profética do rei é o quê? Leão. João Marcos, que foi sempre um cooperador, inicialmente de Barnabé, de Paulo, depois de Pedro, depois de Paulo, de novo, ele via o Senhor como servo, como escravo. Qual é a figura profética de um servo? É um boi carreiro, é aquele que puxa o arado. Terceiro, Lucas. Lucas, que era um médico, talvez o único escritor da Bíblia que não fosse judeu, porque ele era grego, embora pudesse ser também um judeu grego, né? Mas ele tinha uma percepção de Jesus como homem. Então, quando nós juntamos esses 3 depoimentos, nós vamos conseguir ver o Senhor Jesus como rei, como servo e como homem. Mas muitos anos depois, o Senhor levanta João, já idoso. João, ele como que escreve, ele conclui os evangelhos. Ele conclui as epístolas e ele conclui a própria Bíblia com o livro de Apocalipse. E ele tem a percepção de Jesus como próprio Deus. A figura profética é a águia. É por isso que em nosso alimento diário está essa figura. É uma águia. E João, tudo indica, como nós vimos nas mulheres da cruz, essas mulheres relatadas em João, nesse capítulo, mostra que ali estava a mãe de Jesus, a irmã dela, mas não fala o nome. Mas você vai ver que João não fala nem o nome dele. Mas ele se sentia muito amado. Aí ele fala que era o discípulo amado que estava ali. Será que o Senhor amava mais alguém do que aos outros? Não! Mas João se sentia muito amado. Mas até a mãe dele, ele não se refere o nome próprio dela. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar os depoimentos de Mateus, fala
que uma dessas mulheres que estava próximo à cruz era a mulher de Zebedeu. Quem era Zebedeu? Era o pai de João. Mas Marcos fala que ali estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e Salomé. Quem é Salomé? É aquela que intercedeu pelos seus 2 filhos. Irmãos, só mostrando que João, ele não era apenas aquele discípulo que estava sempre próximo, mas ele era primo do Senhor. Ele estava ali a uma distância tão próxima. Imagina, o Senhor ali de pendurado na cruz, chega e fala com ele: você tomar conta da minha mãe, eis aí a tua mãe. Ou seja, assuma a responsabilidade, porque eu vou morrer. Agora, se eu estou com as mãos livres, eu falo: ô, filha, olha aí, toma conta de fulana de tal. Eu posso fazer gesto. Agora, se eu estou preso, como que eu posso falar? Mas eu posso falar: Lúcio, né? Eu posso olhar para ele e mostrar outra pessoa. E eu só posso mexer com a cabeça. Irmãos, nós temos que ser aqueles que, assim como João, não se contentava em estar distante, ele estava próximo ao Senhor. Mas por que ele estava tão próximo? Ele se sentia amado pelo Senhor. Para você estar muito próximo a uma pessoa, você precisa se sentir amado por ela. Caso contrário, você não aguenta. Agora, é fácil você estar próximo de uma pessoa que você ama. Nós precisamos amar o Senhor para estar próximo a Ele. E uma consequência de estarmos próximos é que a gente escuta o que os outros não escutam. A proximidade fazia com que ele visse coisas que os outros não viam. Todos os 3 evangelistas já tinham escrito seus evangelhos, mas nenhum viu sangue e água verter do Senhor. Mas por que furaram o Senhor? Por que não furaram os outros 2 que estavam do lado dele? Bem, o Senhor Jesus, ele foi crucificado por volta das 9h da manhã. Quando foi por volta do meio-dia, aconteceu algo muito estranho.
ficou tudo escuro, um eclipse. Até a hora que o Senhor Jesus morreu. Que hora que o Senhor Jesus morreu? Às 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã, do meio-dia às 3, ocorreu uma escuridão. Mas quando esses 3 foram crucificados, havia uma preocupação dos judeus, porque para celebrar a Páscoa, primeiro, eles não podiam entrar no pretório. O que seria o nosso pretório hoje? Seria um lugar que teria tanto o fórum, como a prefeitura, como a casa do prefeito, tudo junto. Era onde o governador atuava. Os judeus que estavam querendo matar o Senhor não queriam entrar lá dentro para não ficar impuro. Olha só, matar o Senhor não era problema, mas entrar na casa dos gentios era problema. Agora, eles não queriam que durante a Páscoa ficasse ali um morto. Por quê? Era sexta-feira, o dia seguinte seria o quê? O sábado. Se o cara morre no sábado, fica lá, eles não podiam trabalhar no sábado. Ia ficar lá de pendurado, urubu descendo. Então, eles pediram autorização para Pilatos para ir lá e quebrar as pernas dos crucificados. Agora, você imagina, você está crucificado. Se você fica muito tempo numa posição dessa, e você imagina que tem cravos, tanto nas mãos como nos pés, ali você cansa, muita dor. Se chega, quebra as pernas, você não vai ter mais apoio nos pés. Aí você vai ficar de pendurado nas mãos. Você vai morrer não pela dor de ter quebrado as pernas, mas por compressão, você não vai conseguir mais respirar, você vai morrer por isso mesmo, asfixia. É um trava-língua. Então, eles vieram, quebraram a perna dos 2 bandidos que estavam do lado dele, mas quando foram quebrar a perna dele, viram que ele tinha morrido. Mas ele falou, vamos testar. E um soldado enfiou a lança e traspassou o Senhor Jesus. E aí João, que estava pertinho, viu sangue e água. Os outros não viram. Talvez estivesse longe, só viram o quê? O sangue, que é vermelho. Mas em João 4, o Senhor fala para a mulher samaritana
que teria o fluir de água viva, que ele poderia dar água viva para ela. E até mesmo, na véspera da grande festa, o Senhor falou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso só será possível se nós cremos e tomamos posse da palavra do Senhor. Porque é do seu interior. Aí, o próprio versículo seguinte explica, porque até aquele momento não havia o Espírito, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Mas ali, ao morrer na cruz, ele morreu para quê? Para poder ressuscitar, como o Espírito. Hoje, como que nós, como igreja, vamos poder fazer coisas maiores que o Senhor fez? Quem somos nós para fazer as coisas que o Senhor fez? Humanamente, nós não podemos. Eu não tenho força para expelir um demônio. O menor demônio é muito maior do que eu. Eu não tenho poder para fazer nenhuma obra que o Senhor fez. Mas não eu. O Espírito que habita hoje em mim pode. A palavra dele pode, porque é a palavra que faz a obra. Então, irmãos, aqui mostra que o Senhor, ele precisava cumprir toda a Escritura. E no Antigo Testamento fala que teria que ser traspassado. Olha só, 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, quem é aquele que isto viu? É o apóstolo João, que estava lá pertinho, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isso aconteceu para quê? Para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Duas coisas. Não era para quebrar ossos do cordeiro. Os bandidos tiveram seus ossos traspassados. Inclusive, creu no Senhor. Mas, mesmo assim, teve os seus ossos traspassados, não, quebrados. Seus ossos quebrados. Mas não era para quebrar os ossos do cordeiro. É por isso que o Senhor cumpriu todas as profecias a seu respeito. É impressionante isso, irmãos. Nós vimos no ano passado, quando nós estudamos
as 70 semanas de Daniel. Quem perdeu pode entrar no grupo da igreja, do YouTube, é só escrever Igreja em Carlos Chagas, 70 semanas, vai estar lá. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele cumpriu a Escritura ao morrer no ano por volta de 33. Estava profetizado o ano que ele iria morrer. Ou seja, não é por acaso que ele se entregou em Jerusalém naquela data. Ele precisava morrer em Jerusalém, na festa da Páscoa, no dia 14 de Nisan, e não poderia ser apedrejado como os judeus queriam, porque ele teria que ser pendurado no madeiro. E nós vimos, não apenas teria que ser pendurado no madeiro, mas ele teria que ser traspassado, para que fluísse o sangue e a água. Esse sangue era para mim e para você. Essa água era para mim e para você. Agora, milhões, bilhões de pessoas nasceram depois desse evento. Mas para que esse sangue tenha efeito, eu preciso tomar posse. O sangue está lá. A água está lá. Mas eu preciso crer e tomar posse. Eu preciso aplicar esse sangue no meu viver. E para concluir, eu queria ler em Apocalipse de João, capítulo 12. Apocalipse 12, 11 fala assim: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui, a primeira vez que eu li esse versículo, eu não tive muita compreensão. Eu pensei que eles aqui referiam aos anjos, que Miguel venceu. Mas esses anjos aqui nunca pecaram. O arcanjo Miguel nunca pecou. Para que ele precisa de sangue? E esse sangue não é de anjo, é sangue de homem. Então, foi então que eu percebi que, mesmo no final dos tempos, quem vai estabelecer o reino de Deus nessa terra será o complemento de Cristo. Será a posteridade de Cristo.
Quem é a posteridade de Cristo? É a sua igreja. E aqui não são os recém-convertidos, não são aqueles que até creram, mas não estiveram dispostos a lutar pelo Senhor. Aqui são aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, nós precisamos do sangue, por quê? Porque nós ainda temos uma natureza ruim em nós que nos leva a pecar. Quando a gente vê, a gente já falou o que não devia, já fez o que não devia, contrariamos o que está na palavra do Senhor, então nós precisamos aplicar o sangue. Mas, além do sangue, nós precisamos da palavra do testemunho. Palavra do testemunho é você pegar a palavra e viver a palavra. Testemunhar com a sua vida a palavra do Senhor. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, nós precisamos estabelecer as prioridades. Colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí sim seremos vencedores. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos procurar fazer grupos de em torno de 4 pessoas para a gente dar uma mexida nessa palavra que nós vimos durante a semana. Durante a semana, os irmãos tocam em vários pontos. Às vezes, em meia hora, 40 minutos, eu não consigo tocar todos os pontos, mas se você é instrutor, ali no grupo, com a visão que eu procurei dar agora também, vocês vão poder estar ruminando essa palavra para que a gente possa estar ganhando mais luz. Amém? Vamos ficar de pé e fazer pequenos grupos.